Pai do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos. Que bom, estamos aqui mais uma vez reunidos para a ministração do estudo bíblico. Hoje nós vamos começar a estudar o livro de Jonas, um livro muito importante, um livro muito conhecido, né? E ele tem umas particularidades, né? Que o livro de Jonas ele é bem diferente dos outros livros que nós chamamos livros de profetas menores, como Ageu, Abacuque, Sofonias, Naum, todos eles são profetas menores. E ele é diferente porque ele não foca na profecia, mas foca na vida do profeta. Na verdade, a profecia vem a ser a vida do profeta. Né? Não se pega tanto no que ele fala, mas na vida dele. Esse livro também contém umas lições práticas da vida cristã, que você logo percebe que são missões, evangelismo, obediência a Deus, arrependimento, conversão. São vários pontos da vida cristã que você encontra nesse livro. E também é muito importante para a gente entender o amor de Deus aos gentios se estende aos gentios desde aquela época do Velho Testamento. Não é algo que começa a partir de Jesus. O amor de Deus aos gentios desde o Antigo Testamento, o Velho Testamento, já se mostra presente. Mas agora vamos estudar. Antes de estudarmos, vamos, como sempre, orar, né? Pedir direcionamento ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo, 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 louvado seja o teu nome, Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos novamente, Pai. Abençoe todos que estão assistindo esse vídeo, Pai. Esteja levando o entendimento, Pai, abrindo nossas mentes e corações, possamos aprender mais de Ti nesse dia. E que possamos pôr em prática em nossas vidas, Pai. Ó Pai amado, Pai querido, nos abençoe, nos guarde, que o Espírito Santo esteja nos ministrando, que não seja apenas o instrumento de tuas mãos. Toda a honra e toda a glória pertence somente a Ti, ó Deus. Agradecemos e pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, amados, vamos estudar agora, vamos começar a ler o capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis e diante da face do Senhor. Enquanto que para Nínive, para a Síria, ele teve que pegar caminho desértico, era por terra, ele vai para o mar. Ele vai para o mar porque ele quer fugir de Nínive, né? Então, mas por quê? Ele tem que entender por que dessa atitude do Jonas. O ministério de Jonas, vamos entender por partes. O ministério de Jonas se dá no reinado de Jeroboão II. Jeroboão II foi o rei mais poderoso do Reino do Norte. Lembrando, claro, que Israel foi unificada até Salomão. Depois de Salomão, o reino de Israel se dividiu. Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. E o Reino do Norte, o rei mais poderoso que teve foi Jeroboão II, que é durante o ministério de Jonas. E o Reino do Norte, nessa época de Jeroboão II, ele se expandiu territorialmente, porque também ele teve um declínio do Império Assírio nessa época. O Império Assírio houve um declínio junto, coincidiu com o reinado de Jeroboão II. Então, o reino de Israel chegou até se expandir. Mas acontece o quê? O profeta Oséias, que é contemporâneo de Jonas, da mesma época de Jonas, ele vai e profetiza que a Babilônia, a Síria iria ressurgir e iria dominar Israel. O que vai vir a acontecer realmente, né? Mas ele diz que isso acontece por conta do declínio espiritual do povo. O povo começou a ser um povo idólatra, a se misturar com outros povos, o povo do norte, do Reino do Norte, né? Oséias vai e profetiza isso, que está lá em Oséias 11, versículo 5. Vou até ler aqui para os irmãos. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusam converter-se. Já estava profetizando que a Síria dominaria Israel. Era
ia surgir, eles voltariam a ser escravos, né? Você não vai voltar para o Egito, você vai voltar a ser escravo, mas só que vai ser a Assíria. A Assíria vai dominar vocês. Então, já havia essa profecia de Oséias. Oséias é contemporâneo de Jonas. Ou seja, Jonas ouviu a mesma época que ele estava também no ministério dele. E realmente, né, a Assíria começa a surgir, a emergir como uma potência, um poder mundial, né, uma potência mundial. E ele vem a derrotar Israel e colocar o povo em cativeiro em 722 a.C. Esse livro aqui de Jonas, os relatos aqui se dão mais ou menos em torno de 785 a.C., não existe uma precisão, mas mais ou menos 785 a.C., ou seja, 63 anos antes da Assíria dominar Israel, derrotar e dominar Israel, 63 anos antes foram os relatos desse livro, de Jonas. E os assírios, eles eram cruéis. Né? Existem relatos que eles esfolavam os adversários inimigos ainda vivos e depois eles empilhavam os crânios em montões. Eles gostavam de se impor na força e demonstrar isso para quem estava lutando contra eles, né? Até para criar uma fama de povo bárbaro mesmo. E, portanto, a profecia de Oséias, somada à crueldade e à perversidade do povo assírio, com certeza levou Jonas a fugir para Tarsis. Na cabeça de Jonas, ele sabia, ele desobedeceu a Deus porque ele sabia que se ele fosse para Tarsis pregar, o povo ia se arrepender e Deus ia perdoar. E ele, na verdade, não achava que aquele povo era merecedor da graça divina. Ele não achava que aquele povo merecia perdão. Então ele vai e foge, desobedece a Deus e foge para Tarsis. No 4, que diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. O navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Então, a desobediência de Jonas colocou todos no navio a perigo. Né? Então o pessoal estava jogando carga fora para o navio não virar. Tão forte era a tempestade que Deus mandou. Então a gente percebe que nossos pecados e nossa desobediência pode prejudicar todos que estão à nossa volta. É isso que está acontecendo nesse caso aqui. E nós não podemos ficar inconscientes, né, sem perceber o que está acontecendo, ou entrar num um sono profundo, como aconteceu com Jonas, né? Dormir profundamente sabendo da situação que está correndo sobre a nossa vida, como aconteceu com Jonas aqui. Jonas estava indo pela consciência dele, quando na verdade, primeiramente, o que tem que guiar nossas ações são os padrões que Deus tem, né? Estabeleceu para a vida. São os padrões que Deus estabeleceu para a vida. Isso que tem que guiar primeiramente nossos atos. Porque a nossa consciência pode estar enganada, pode estar enganando nossa percepção. Então, o que tem que medir primeiramente os nossos atos são os parâmetros que Deus estabeleceu para a vida. Não foi o que Jonas fez aqui. E ele caiu num sono profundo, ele estava totalmente inconsciente, estava nem esquentando a cabeça. Ele tipo assim, eu tomei essa decisão, não consigo perceber a todos que estavam ao redor dele quanto dessa decisão errada dele, ou uma decisão consciente, mas não guiada por Deus, guiada pelo coração dele, enganoso, e não guiado pelos padrões de Deus. Nós temos que tomar esse cuidado para não cair no mesmo erro de Jonas. Então vamos continuar aqui, vamos ler agora o versículo 6. Amém? E o mestre do navio chegou-se a ele e disse: Que tens dormente? Levanta-te, invoca teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos preveste mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. É importante ressaltar aqui que a tripulação lançou sortes para achar o culpado, seguindo suas superstições, tá? Suas crenças e superstições. Isso aqui só funciona por interferência de Deus. Tá?
Porque Deus desejava fazer Jonas entender que fugir era uma decisão errada. Ele estava tomando uma decisão errada naquele momento. Ele começa a entender que para onde quer que ele fosse, Jonas começa a entender que para onde quer que ele fosse, é impossível se esconder de Deus. A palavra diz isso. Não há lugar onde a gente possa se esconder dos olhos de Deus. Pode ser o lugar mais alto ou o mais fundo abismo do mar. Ninguém se esconde do olhar de Deus. E Deus permitiu que essa sorte lançada aparecesse o Jonas, foi diferença de Deus mesmo, porque ele tinha que entender, não adianta. Você pode se esconder, você pode fugir. Mas eu vou tornar notório quem você é e o que está acontecendo. Você não pode escapar ao meu olhar. Não há nada que a gente faça que possa escapar ao olhar de Deus. Não há pecado oculto que seja oculto a Deus. Você pode ocultar a todos. Erro, pecado, qualquer ação que você tem, você pode ocultar de todos, menos de Deus. Então vamos continuar aqui no 8. Então lhe disseram: declara-nos tu agora por que razão nos proveiste mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugiram de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porém, eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Então os marinheiros, homens experientes, estavam entrando em desespero por conta da situação que se encontravam, né? E a situação aconteceu por responsabilidade de Jonas. Jonas fala então para quê? Para eles jogarem ele no mar, né? Ele estaria disposto a dar a própria vida para salvar a vida dos marinheiros, porque ele sabia que tudo aquilo estava correndo por culpa dele. Ele não conseguia ter essa perspectiva em relação ao povo de Nínive, sendo que tanto os marinheiros como o povo de Nínive eram pagãos. Eles estavam lançando sorte de acordo com suas crenças. Todos eles eram pagãos. Ele teve um olhar de piedade em relação aos marinheiros, mas não tinha Nínive. Ou seja, a ressalva que ele tinha, talvez até podemos dizer a raiva que ele tinha dos assírios, prejudicava a perspectiva dele, prejudicava o entendimento dele, levando ele até a julgar quem era merecedor ou não da salvação. Vamos adiante no 13. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhais sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Então os homens demonstraram uma compaixão que Jonas não tinha em relação a Nínive. Esses homens demonstraram uma compaixão que Jonas não teve, porque eles poderiam logo jogar o Jonas ao mar, mas eles não vamos jogar esse homem ao mar, não. Vamos continuar aqui, vamos lutar para esse homem, para sairmos dessa situação, e não temos que sacrificar esse homem. Então eles tiveram uma compaixão que Jonas não demonstrou com Nínive. E é triste quando alguém que não é cristão, que não tem o Senhor, que não serve o Senhor, demonstra mais amor e compaixão do que um cristão, não é? Quando alguém que não teme a Deus demonstra mais zelo, mais preocupação, mais solidariedade com o cristão. Isso é triste, porque nós como cristãos temos que ser zelosos, preocupados e amorosos com todos, sejam eles da fé ou não sejam da fé, sejam cristãos ou não sejam, sirvam a Deus ou não. Nós temos que mostrar compaixão com todos. Nós temos que demonstrar o amor de Cristo a todos.
Não só aqueles que acreditam em Deus e acreditam em Cristo e servem a Cristo. Isso é triste, nós temos que tomar cuidado para não tomar esse tipo de atitude. Mas o que acontece aqui, no entanto, eles tiveram esse esforço, mas viram que era inútil. Não está adiantando de nada. E acabaram, tendo que ceder ao último recurso. O último recurso é qual? Jogar, realmente ouvir o que Jonas falou e jogá-lo ao mar. E eles fazem isso. A tempestade, então, depois disso, a tempestade cessa. Então a tripulação começa a adorar a Deus. Eles percebem, esse é o Deus verdadeiro. Eles vão e se convertem naquele momento. Eles começam a adorar a Deus. Em qualquer situação, Deus pode nos usar, Pode usar a situação, pode nos usar para se fazer conhecido. E para que todos entendam que só Ele é Deus. Nesse caso aqui, Deus se fez conhecer. Todos reconheceram que esse era o Deus verdadeiro. E se converteram. Começaram a adorá-lo. Conheceram a Deus. Deus pode fazer qualquer situação se fazer conhecido. Mesmo nas situações de erros nossos. Não que a gente tem que errar para Deus ser conhecido, não. Deus quer que a gente que nós o façamos conhecido através de um bom testemunho. Mas até na situação adversa, Deus nos usa a situação para se fazer conhecido. Então vamos adiante aqui para terminarmos o livro, o capítulo 17. Fala assim: Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. O milagre aqui não está só no fato de Jonas ter sido engolido vivo, mas por ele não ter sido digerido dentro do ventre do peixe por 3 dias que ele ficou lá e não foi digerido. Isso também é um mistério, um milagre. Tem gente que considera essa parte aqui no livro de Jonas como ficção, como parábola. Mas a Bíblia nunca descreveu isso aqui como lenda ou parábola. Tá? Tanto que Jesus usa a experiência de Jonas para ele próprio. Ele usa como uma ilustração do que viria a acontecer com ele. De morrer, ficar 3 dias enterrado e ressuscitar. Ele usa o Jonas no ventre do peixe como uma ilustração do que viria a acontecer com ele. Então ele usa um fato real, Jesus usa um fato real para mostrar o que aconteceria com ele. Ele não usa uma parábola, uma história. Ele não contou parábolas, ele usa uma história real de Jonas para dar vericidade ao que aconteceria com ele. Ele não usou uma história. Então, esse é mais um fato que nos mostra que o que acontece aqui não é ficção, é um milagre, uma ação de Deus. Tá? Milagre. Então, amados, vamos terminar por aqui hoje. Capítulo 1. Provavelmente no próximo aula nós faremos 2 capítulos. São curtos, 2 ou 3. Então, espero que algumas partes que eram meio sem entendimento para os irmãos possam ter sido esclarecidas hoje. O Espírito Santo seja abrindo cada vez mais nosso entendimento para aprendermos mais do Senhor. Vamos orar para terminar. Senhor Deus, Santo, 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 Todo-Poderoso, único e verdadeiro Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui. Obrigado pelo teu amor, misericórdia, que se renova cada manhã, seu zelo e seu carinho. Ó Pai amado, Pai querido, perdoe nossas falhas e pecados. Ajude-nos a andar em retidão, Pai. Andar de acordo com os teus padrões, Pai. Colocarmos o padrão do Senhor, primeiramente, acima dos nossos padrões. Que a consciência do Senhor esteja à frente, guiando a nossa consciência. Ó Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor. Abençoe cada lar, abençoe cada irmão que está ouvindo esse estudo bíblico. Abençoe cada lar aqui representado, Pai. Ó Senhor Deus, nos dê uma semana de paz, semana tranquila, uma semana guardada pelo Senhor, uma semana de paz. Ó Pai amado, traz tranquilidade ao nosso coração. Traz paciência, Pai.
possamos aprender a descansar no Senhor, verdadeiramente, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Muito obrigado, Senhor. Receba nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Fiquem com Deus. Uma semana abençoada para todos. E até a próxima. Shalom. Tchau, tchau. Restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, restaura-me, ó Deus, dá-me seu coração, santifica-me, purifica-me, dá-me seus olhos, leva-me aos lugares da sua comunhão, restaura o seu tempo.